um tipo de câncer pouco conhecido e que muitas vezes só é identificado em estágios avançados. Eu estou falando do mieloma múltiplo, que atinge a medula óssea. Estima-se que todos os anos sejam cerca de 18 mil novos casos no Brasil. Vamos conhecer melhor a doença na reportagem da TV Mackenzie. Liga meu clínico. Bruzi, isso já era fevereiro, início, os primeiros dias de fevereiro de 2008. O Bruzi, a Arnete Grumac me ligou e ela confirmou se tem um problema oncológico. Ele não teve coragem de dizer que eu tinha câncer. Eu sei, como é que é, Morandi? Você tem mieloma múltiplo. O que? Só letra. Eu não conseguia entender, porque ele estava todo sem graça para me falar. Mieloma múltiplo. Esse é um tipo de câncer de medula óssea não muito conhecido da população. Na verdade, nem mesmo entre os médicos ele é muito citado. A coleta de dados ainda é muito precária no Brasil, mas estima-se que anualmente são diagnosticados 18 mil novos pacientes com mieloma múltiplo. O mais importante que eu entendo para a gente conseguir realmente dar um resultado para melhorar a qualidade de vida dos pacientes é o diagnóstico precoce. Então, os clínicos, enfim, todas as áreas têm que estar muito voltadas a conhecer a doença, para pensar nela, para conseguir diagnosticar. O mieloma é um crescimento desordenado de células plasmócitas, responsáveis por produzir imunoglobulinas, que ajudam no combate de infecções, por exemplo. Essas imunoglobulinas são proteínas que, em grande quantidade no organismo, podem trazer alguns sintomas característicos do mieloma, como anemia, insuficiência renal e lesões ósseas, com muitas dores, principalmente nas vértebras. Você tem alguns tipos de câncer que têm um comportamento muito agressivo. O que é isso? A doença se prolifera muito rapidamente. No mieloma, não. O plasmócito tem uma divisão celular mais lenta, então é uma doença que vai evoluindo lentamente. Então, para chegar num quadro clínico onde o paciente tem queixa, sintomas, demora. Por que eu digo que eu tive sorte? A maioria dos pacientes, 80%, 90% dos pacientes, o diagnóstico é por causa de problemas sérios na coluna, na lombar, muitas dores. Como então é possível diagnosticar cedo essa doença? É muito mais fácil do que parece. Existe um exame de sangue muito simples chamado eletroforese de proteína. Esse exame custa aproximadamente R$30 e é capaz de detectar alterações proteicas no organismo e, por isso, dar um primeiro diagnóstico de mieloma. Eu gostei porque eu descobri uma causa do meu sofrimento. Quando você tem um sofrimento muito grande, com muitas dores, e fica sem saber o que é, o nível de apreensão vai aumentando muito. Por esse lado eu gostei. Mas saber que você tem uma doença que não tem cura e que a expectativa de vida, na época, era de 4 anos. Há 5 anos atrás era de 4 anos, ou 4 anos atrás. É assustador. Assustador. Bruzi enfrenta a doença há 4 anos e já fez até um transplante de medula óssea. O tratamento é muito desgastante para os pacientes, que ficam sujeitos aos fortes efeitos colaterais do coquetel de medicamentos. Mas tem um problema, um efeito colateral que nenhum remédio vai deixar de dar. É manter você alerta para a doença. Ele te mantém sempre lembrando que você é um doente. Você não está doente, você é um doente. Então, como é um remédio, esses remédios você toma todo dia, ao acordar você lembra pelo remédio, olha, você é um doente. Basta fazer um exame simples para que muito sofrimento seja evitado. Converse com seu médico. Faça a eletroforese de proteína.
Bom, para esclarecer mais questões sobre o mieloma múltiplo, como pesquisas, tratamentos e atendimentos hoje disponíveis, eu recebo a Adriana Schelliga, médica hematologista e oncologista clínica do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. E você pode participar da conversa. Mande perguntas e comentários pelo telefone 0 operadora 21 22 73 50 20 ou ainda pelo nosso Twitter no @Canal Futura. Tudo bem? Seja bem-vinda, Adriana. Boa tarde, obrigada, Carol. Prazer te receber. Bom, no final da reportagem, um repórter deixa o alerta da importância do exame, né, do exame de sangue, que é simples de fazer. Em que momento fazer esse exame, então? Como se preocupar com ele? Bom, na realidade, a doutora Vânia já fez uma explanação sobre a doença. É uma doença que não é uma doença comum, é uma doença relativamente rara, mas ela tem algumas características que chamam a atenção. Primeiro, são em pacientes na faixa etária entre 60 e 70 anos, e é importante que num exame de rotina, que normalmente os pacientes fazem, por algum motivo, se estão fazendo exame de rotina no seu cardiologista ou no seu endocrinologista, tem um hemograma ou uma bioquímica, ou ambos já consegue se pensar que possa ter alguma alteração, já que o paciente tendo anemia, disfunção renal ou alteração na proteína é comum, você pensa em fazer eletroforese de proteína. Então, de um modo geral, é um exame que pode ser feito, inclusive, na rotina, a partir de 60 a 70 anos, naqueles pacientes que estão em acompanhamento com o seu clínico geral, cardiologista, enfim, o seu médico que lhe atende de rotina. E casos na família são mais um motivo de alerta para essa preocupação? Na realidade, isso não é uma doença que tenha uma incidência aumentada entre familiares. Ela é uma doença rara, é pouco comum abaixo dos 40 e muito rara abaixo dos 20, não é que não exista, pode ocorrer. A história familiar não é muito forte nessa patologia, como, por exemplo, num câncer de cólon ou num câncer de mama. Então, não há uma necessidade premente que um familiar faça alguma investigação. Mas se fizer um hemograma, uma bioquímica, uma eletroforese de proteína, você pode eventualmente fazer um diagnóstico precoce. Mas não é uma doença geneticamente que se preocupe que haja uma transmissão entre familiares. Certo. E o transplante nesse caso, como a gente viu o caso de um paciente, né, que fez já o transplante, convive com a doença há bastante tempo. Como é que ele é indicado nesse caso? Então, o transplante de medula óssea hoje faz parte do arsenal terapêutico do tratamento do mieloma múltiplo. É claro que hoje, a terapia do mieloma avançou muito. Nos últimos 10 anos, nós tivemos incrementos em termos de não só da sobrevida dos pacientes, como da qualidade de vida desses doentes. E o transplante de medula óssea, que faz parte dessa terapia, ela vai ser indicada até uma determinada idade ou até uma determinada situação. Tem pacientes que, por exemplo, acima de 75 anos, já que a gente está pensando em pacientes entre 60 e 70, seriam os mais comuns, que acima de 75 anos dificilmente vai ser indicado um transplante de medula. Então, pacientes mais jovens, que estejam em um estado geral melhor, com menos disfunção orgânicas, esse tratamento vai fazer parte, em algum momento, da terapia do mieloma múltiplo. Certo. A gente tem uma pergunta da Vera Lúcia, que é aqui do Rio de Janeiro. Ela tem 76 anos e diz que frequentemente tem problemas intestinais. E ela diz que nenhum médico dá uma solução. Ela tem uma dúvida de se disso pode ser um câncer intestinal. Claro, exige exames, mas qual a orientação que tu darias nesse primeiro momento? Um paciente que nunca fez, por exemplo, nenhuma avaliação do seu intestino, seja através de um teste de sangue oculto ou uma colonoscopia, sugiro que ela procure o seu clínico geral e que esse exame pode ser solicitado e, eventualmente, se realmente a doente tem alguma patologia abdominal grave, ela seja encaminhada para fazer exames mais importantes, como tomografia ou a mesma colonoscopia. Acho que interessante também, nesse caso, como ela disse, que nenhum médico dá uma solução, é sempre interessante dar todos os sintomas, né, para o médico, o mais detalhadamente. Importante para o médico, quando está fazendo um diagnóstico, é justamente a história do paciente. O paciente tem uma história, tem um histórico de doença, seja aguda ou crônica, juntamente com o exame físico. Só com história e exame físico você já vai poder pensar em várias patologias e indicar o seu exame conforme a sintomatologia e o exame que o médico
fizer nesse paciente. Bom, voltando ao mieloma múltiplo, Adriana, na reportagem mesmo a gente comenta, e no começo do jornal nós falamos também, que é uma doença de difícil conhecimento, gera dúvida até entre os especialistas. A gente tem hoje alguma pesquisa em andamento, o próprio INCA tem novos trabalhos em relação a isso para tentar desmistificar mais essa doença? Então, não é incomum você ouvir um histórico de um paciente que, até chegar no especialista, ele já teve vários atendimentos com ortopedistas por conta de dores ósseas, reumatologistas por conta da doença articular ou doença óssea avançada, a anemia de difícil investigação. Então, na realidade, o clínico que está acompanhando, ou um ortopedista que está vendo uma fratura, ou um nefrologista que viu uma alteração renal de importância, tem que pensar na patologia, que o mieloma é uma doença rara, mas que ela acontece. Certo. Então, a desmistificação passa mais pelo conhecimento, seja do profissional ou do paciente que está procurando um diagnóstico. Então, a gente só acha o diagnóstico quando a gente pensa nele. Perfeito. Né? Então, o médico que está vendo um paciente de meia idade, com anemia a esclarecer, que tenha dores ósseas intratáveis ou até fraturas de difícil controle, tem que pensar na patologia mieloma. Ok. Então, Adriana, muito obrigada pela tua presença. Foi um prazer te receber. Vocês. Bom, a gente ainda tem uma pergunta de uma telespectadora. A nossa produção depois responde com a nossa entrevistada pelas nossas redes sociais. Obrigada pela participação. A gente faz mais um breve intervalo e volta já. Veja no próximo bloco, na segunda reportagem da série sobre a erva mate, a certificação de cultivo sustentável.